Amados, boa noite, graça e paz. É uma alegria saber que a sua companhia aí com a sua família, nos acompanhando nessas nossas transmissões de 30 minutos da Palavra de Deus. Muito obrigado. Mesmo você que esteja sozinho, você pode compartilhar esse link com sua família, com seus grupos, com seus amigos. Você pode compartilhar para que eles também participem dessa transmissão. Nós gostaríamos de convidá-lo também a se inscrever no nosso canal. Você pode se inscrever no canal que está aí em vermelhinho, pode acionar o sino, porque você a partir daí começa a receber as notificações das nossas transmissões, dos nossos eventos. Agora nós vamos colocar esse tempo diante de Deus para que Ele fale conosco através do seu Espírito. Pai de amor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por essas condições que Tu tens nos dado de pregar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu tens providenciado, pelo cuidado das nossas famílias e que use ao pastor Eric agora nesse momento para pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos e oramos. Amém. Amém. Doutor Eric, boa noite. Boa Você está noite. bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, que Deus te use para nos trazer a sua vontade. Amém. Da última vez que eu estive falando no 30 minutos de Palavra de Deus, eu pude abrir a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje eu quero continuar e nós vamos entrar então aqui nesta carta tão preciosa, do capítulo 1, do versículo 13 ao 20, e a carta toda do apóstolo Paulo aos Colossenses fala da supremacia, da preeminência de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir então, pedir para o nosso irmão Hildo ler, e em seguida nós falaremos um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo. Colossenses 1, de 13 a 20. Isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo quer falar à igreja de Colossos. Se nós ficarmos somente com o versículo 13, nós vamos centralizar a nossa atenção em nós mesmos. Mas se nós fizermos isso, com certeza nós estaremos redondamente enganados, porque quem está no centro de tudo nesse universo não é o ser humano, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso se chama preeminência. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Colossos. Essa igreja estava passando por uma situação complicada, de uma mistura filosófica, legalismo judaico, misticismo oriental. E ele então está nesta carta mostrando aos irmãos da igreja de Colossos que Jesus Cristo é superior a todas essas coisas. No versículo que você leu, Hildo,
no versículo 20 há uma palavra chamada plenitude, que no grego é pleuroma, é suficiente, é totalidade. E o versículo 18 é o versículo que eu escolhi como esse que resume todo este princípio da carta de Paulo aos Colossenses, que diz que ele é, Jesus Cristo, o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A definição que nós temos aqui da própria palavra grega, proteuo, que é preeminência, significa uma qualidade de preeminente, do que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais. É uma posição de excelência, de distinção, para ser o primeiro, para manter a primeira classificação, a mais alta dignidade, ser o chefe, o líder, o que governa. Então o apóstolo Paulo desenvolve nesta carta, meu irmão, uma argumentação contra as heresias que misturavam tudo isso que eu falei antes, o legalismo judaico, né, de fazer as coisas para alcançar algum mérito diante de Deus, diante dos homens também, uma mistura de uma filosofia grega naquela região, e também o misticismo, que nós vamos ver logo a seguir. Então, ao combater essas heresias, Paulo ele deixa claro que não há nada nem ninguém que seja mais importante do que Jesus Cristo em todo o universo. E essas heresias são heresias que, por exemplo, diziam que o Espírito ele é bom, agora a matéria é má. Isso tem a ver com uma filosofia platônica. A heresia também dizia, né, nesse misto ali em Colossos, que as cerimônias, os rituais, as restrições eram utilizadas, deveriam ser utilizadas para aperfeiçoamento da pessoa, para ela ser salva. Também que negar o corpo e viver em rigoroso asceticismo, que é uma moral fundada no desprezo do corpo e das sensações físicas. Aí, nesse caso, que surgiram as mutilações também, Também, né? Havia uma mistura de gnosticismo também, onde os anjos deveriam ser adorados, que misturavam uma ideia de que o próprio Cristo não poderia ser divino e humano ao mesmo tempo. Olha que coisa, que vem atacar o evangelho da graça que o apóstolo Paulo ensinou ali, através de Epáfras. Era uma outra questão que envolve o conhecimento de segredos ocultos para que uma pessoa pudesse ser salva. E esse segredo ele não estava disponível a todos, você tinha que ter uma iniciação nesse gnosticismo, aderir à sabedoria, à tradição e às filosofias humanas, e que eles deveriam combinar, então, assim, vários aspectos de várias religiões, para que eles pudessem ser salvos. E que não havia nada de errado com a imoralidade. Esta era uma das questões que Paulo ali estava instruindo a Epáfras, que levou essas informações para o apóstolo Paulo. Então Paulo escreve essa carta para refutar os ensinos heréticos a respeito de Cristo, que vinha causando uma grande confusão naquela cidade. E que nós sabemos que não é muito diferente dos nossos dias. Tantas doutrinas, tantos ídolos, tantos mestres falsos ensinando as pessoas e trazendo confusão na igreja dos nossos tempos. Então, fica claro para nós, ao ler esse texto,
Hildo, que Jesus Cristo é o foco central das Escrituras. Parece que é tão claro isso, tão óbvio, mas a verdade é que no meio próprio, no meio evangélico, as mensagens que nós ouvimos, normalmente em grande parte dos púlpitos, têm trazido uma mistura de obrigações, de legalismo, de pesos e de também, além da idolatria, de gnosticismo para a igreja dos nossos tempos. Essa é uma questão que nos nossos dias tem sido tão prejudicial à cristandade. A pergunta recorrente que a gente sempre ouve é: qual a minha parte? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que produzir? É verdade, é verdade. Hoje eu tive a oportunidade de falar o evangelho para uma pessoa que foi prestar um serviço na minha casa, e eu estava estudando a palavra naquele momento, ele estava vendo questão de internet, e eu estava ali na sala acompanhando, e o Senhor sempre nos leva a não perder as oportunidades, né? E eu perguntei sobre o que ele conhecia do Senhor Jesus Cristo, se ele cria no Senhor Jesus Cristo. E ele, na conversa, ficou claro ali que ele mesmo, numa das suas expressões, disse que fazia total diferença aquilo que ele estava ouvindo, que era a graça de Deus. Porque o que ele conhecia era essas obrigações de você fazer alguma coisa para que fosse aceito para Deus. A religião, ela traz um peso muito grande, né? Muito A grande. gente fica... Não tem como suportar isso, né? Exato. Fica amarrado a uma obrigação externa, né? Nós temos que fazer alguma coisa para que eu seja aceito por Deus, para parecer que eu estou fazendo tudo certinho, né? E essa mistura teológica que nós temos visto hoje. O assunto principal das Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente e mais nada. Nós podemos ver nas Escrituras, nós vamos aqui abrir alguns textos, e eu gostaria de chamar a atenção que Jesus Cristo e a sua obra redentora de morte e ressurreição é assunto da eternidade. É assunto da eternidade. Na eternidade, antes mesmo do haja luz, a Trindade, em perfeita harmonia e unidade, resolveu fazer a aliança da redenção, que é chamada de o Pactum Salutis, que é o conselho de Deus. Esse conselho de Deus representa aquilo que, com absoluta liberdade e soberania, Deus deseja e determina. A Trindade deseja e determina. É o caminho por meio do qual a salvação dos eleitos ela foi estabelecida. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso em outros lugares. Veja, por favor, 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. E nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha só que palavra. Ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas porque houve uma determinação da graça de Deus dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, o Senhor já estava no seu intento nos salvar. Mas não somos nós a figura central. A figura central de toda a eternidade, do propósito de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não ficou surpreso
com a queda de Adão no Éden. Ele não fica surpreso com o pecado da humanidade hoje também. Porque mesmo antes do homem existir, a Trindade já havia traçado um plano da encarnação de Jesus, o plano de atrair o pecador para si e fazê-lo participar da sua morte e ressurreição, para torná-lo propriedade exclusiva dele. Não foi necessário um plano B, porque não havia um plano B, era o plano A, o plano de Deus, o único plano na eternidade. Então, Deus criou o homem sabendo o que custaria para ele o pecado entrando na humanidade. Então, quem é a figura central de tudo? O homem ou Jesus Cristo? É Jesus Cristo. Certamente não é nem eu e nem você. Não é nem você, Hildo. Mas é Deus, o Criador de tudo e de todos. Então, após a efetivação que nossa história, após a efetivação do desejo de criar o homem, de realizar isso, aparece o homem no jardim do Éden e Deus lhe dá uma palavra. E ele não confia na palavra de Deus. E ele então quer ser autônomo, quer ser autossuficiente. E ele quer ser independente de Deus. Ele come o fruto. E de lá para cá, todos nós também nos temos nos escondido e fazemos tangas de folhas para cobrir-nos. Esta é a realidade. Mas já estava no plano de Deus que essa história não terminaria ali. Embora a morte tenha passado a todos os homens, ali no jardim do Éden, Deus também já anuncia o Evangelho, a boa notícia para a humanidade. Vamos ver o que diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Deus já havia determinado ali que essa situação seria revertida. Ali no jardim do Éden, Deus faz algo inacreditável. Diante da queda, do pecado, daquilo que Adão e Eva fizeram, virando as costas para Deus, Deus faz ali com pele de animal que foi morto para cobrir a nudez e a vergonha do homem. Ele ali já prefigura a salvação que havia sido preparada antes da fundação do mundo. O sangue do Cordeiro foi derramado para que houvesse salvação. Então, não é sobre nós, mas sobre o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para ser a nossa vida, que as Escrituras falam. Veja bem o que o profeta Oséias diz no capítulo 11, versículo 4. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O Senhor Jesus, quando foi levantado da terra na cruz, Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E João diz que ele falou isso a respeito do tipo de morte que ele morreria na cruz. E séculos antes, o profeta Oséias faz essa declaração de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como quem alivia, como quem tira o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Nada, absolutamente nada que possamos fazer para Deus pode mudar o nosso destino. Esta é uma das verdades que o apóstolo Paulo quer enfatizar nesta carta aos Colossenses, que se aplica a nós nos nossos dias. Não há outro mediador entre nós e Deus, e também não há nenhuma maneira de sermos feitos filhos de Deus
Não há nenhuma maneira de nós sermos feitos amigos de Deus. Não há nenhuma maneira de sermos reconciliados com Deus. Somente Jesus Cristo pôde receber sobre si a ira divina para nos fazer propícios a Deus. É maravilhoso nós ouvirmos nas Escrituras, da própria palavra de Deus, que o amor de Cristo que nos constrange, a ponto de dizermos assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Essa notícia foi que me alcançou, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço, o meu irmão Hildo, que também alcançou você, não é, Hildo? Graças a Deus. E ainda bem que ele não desiste de nós, né? Não desiste de nós. Então é muito precioso nós, neste começo dessa carta aos Colossenses, podermos ter isso em mente. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não há nada, absolutamente nada, que eu possa fazer. E aqui está a diferença radical entre a religião e o evangelho. A religião é eu tentando, de alguma maneira, alcançar o favor de Deus, ganhar uns pontos para Deus. Mas o apóstolo Paulo está trazendo, assim como trouxe para a igreja de Colossos, hoje, para mim e para você, faça uma análise da sua vida, faça uma análise de como você vive esta vida cristã. Se há alguma coisa a mais que você tem buscado para cultuar a Deus, para adorar a Deus, se a oração tem sido o meio que você tem dedicado a Deus para conversar com Ele, se a confissão de pecados tem sido uma prática constante na sua vida, para que a justiça de Cristo seja cada dia clara no seu coração. Verifique se a suficiência de Cristo e a preeminência, Ele como único e suficiente Salvador, tem sido real na sua vida, meu amado. Porque não há, a palavra de Deus diz isso para nós. E é por isso que nós vamos voltar a ler esse texto. Eu vou pedir que o Hildo novamente traga à nossa memória o texto que o apóstolo Paulo está querendo destacar logo no início desta carta para nós. Veja bem, o versículo 13 em diante, e aqui eu vou pontuar, somente frisar alguns trechos enquanto o Hildo faz a leitura para nós. Colossenses, repete bem. Colossenses capítulo 1, o versículo 13 até o 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Quer uma palavra mais clara do que essa? A Trindade Santa entrou num concílio, num concerto, na eternidade. Jesus Cristo é suficiente. Amém. Ele foi colocado e ele aceitou nessa economia da Trindade, ele se submeteu ao Pai, ele submeteu ao Espírito Santo, sem que houvesse nenhuma diferença de autoridade deles. E que amor demonstrado, né, pastor? Que amor demonstrado
de assumir uma coisa que ele não precisava. Não precisava, é verdade. Isso é muito bom, essa ênfase. Não havia necessidade, e Deus não tem necessidade de nada, e mesmo assim, o Filho se submete a ser encarnado, a sofrer as nossas dores, a padecer por causa do nosso pecado, a ser xingado, ser moído, atravessado pelas nossas iniquidades, para nos dar uma vida eterna, para nos dar a vida do seu Filho Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Nós vamos continuar nesta carta de Colossenses, Senhor, assim permitir, e nós vamos vislumbrando este cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a preeminência. Considere isso, amado, na sua vida. Considere se não há nada mais que você está tentando colocar para ser aceito diante de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Aleluia. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. E amados, que o Espírito Santo possa nos mostrar, né? Tanto a você como a mim, como a nós, né, pastor? Sim. Aquilo que nós devemos procurar na sua palavra, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não tentar cumprir as coisas, ser legalista, tentar cumprir a lei, enfim, ser a parte externa, né? O nosso externo, o que a religião nos coloca como um peso. Ah, você precisa agir dessa forma, né? Ou conhecimentos, né, que possam, conhecimentos ocultos, coisas que estão ligadas a esse esoterismo, Isso né? aí só nos incha, né? É verdade. Mas que realmente o Espírito possa nos levar ao nosso quebrantamento e à nossa dependência total da Trindade Santa. Aleluia. Que maravilha. Amém. Obrigado, amado. Obrigado pela sua companhia. Esperamos contar com você e sua família em outras transmissões nossas. Como já falei, você pode se inscrever no nosso canal e não esqueça de acionar o sininho para você receber todas as notificações das nossas transmissões. Uma boa noite, um grande abraço. Amém.